Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vicente Monteiro e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para você que vai prestar o vestibular, para você que vai prestar o Enem. É o conteúdo da sua redação. A redação tem dois pontos fundamentais. A gramática, a forma da redação, que envolve a sintaxe, que envolve o léxico, que envolve toda a parte dos desvios gramaticais, e tem a parte do conteúdo da redação. E uma redação que tem um rico conteúdo tem muito mais chance de resultados satisfatórios de nota alta no Enem, acima de 900. Então é sobre isso que nós vamos falar. O que nós vamos destacar é o conteúdo relacionado a um elemento relativamente novo nos vestibulares, especialmente no Enem, que é o repertório sociocultural como fundamental para o processo de argumentação da redação. O que é o repertório sociocultural? O repertório sociocultural é uma informação que você pode trazer e apresentar na sua redação que tem a ver com sua vivência, sua experiência de vida, o que você aprendeu na escola, o que você leu, o que você ouviu, sua formação familiar. Isso é o que pode representar um salto qualitativo na redação. Esse salto qualitativo na redação é um repertório. Então, veja bem, o repertório, embora tenha toda essa importância, ele tem que ser cuidadosamente colocado. Existem três condições essenciais para você colocar um repertório sociocultural na sua redação. A primeira delas é que o repertório deve ser legitimado. Repertório legitimado é aquele que é verdadeiro, que não foi inventado pela sua cabeça, que você não criou naquele momento. É um repertório que traz informação já reconhecida pelas ciências humanas. Por exemplo, um filme, uma obra, um livro, uma teoria filosófica, um poema, que já é de conhecimento das ciências humanas. Então, esse ponto é importante, essa veracidade do repertório. O segundo ponto, também muito importante, é a capacidade que você deve ter de associá-lo ao tema da redação, ao recorte da redação. E o terceiro ponto fundamental é que esse repertório que você vai colocar dentro de uma redação, ele tenha uma produtividade. O que é isso, uma produtividade? Que ele tem uma função, que ele tem um motivo para estar ali, para fazer parte da discussão daquilo que vai ser desenvolvido dentro do texto. Então, essa é a ideia do repertório sociocultural e você já começa a perceber que não é muito complicado, que não é difícil. Todos nós temos dentro do nosso repertório, cultural, informações que podem ser utilizadas direta ou indiretamente dentro da redação. Vamos ver alguns casos. Por exemplo, mitologia grega. Mitologia grega é um assunto que muita gente já leu, que conhece, que faz parte de todo um folclore até da cultura de uma sociedade. E existem muitas mitologias, A mais conhecida, a mais comum, pelo menos dentro do nosso cotidiano, é a mitologia grega. Então, por exemplo, o mito de Procusto, o mito de Perséfone, o mito de Orfeu, são alguns exemplos aí de mitologia. Você pode pegar um mito como esse e inserir na sua redação como repertório sociocultural. Continuando esse detalhamento no repertório sociocultural, nós vamos resumir com a seguinte ideia. Você pode escolher um filme, você pode escolher um poema, pode escolher uma música, pode escolher um mito grego, um solilóquio, um monólogo, uma crônica, pode escolher um romance, um apólogo, uma novela, não importa. Mas o que você deve é sempre que inserir o repertório sociocultural, trabalhar com essas três etapas básicas para que ele fique completo dentro da inserção e você atinja aquilo que é necessário dentro de uma prova como a prova do Enem. No caso da prova do Enem, há uma exigência de pelo menos um repertório que seja completo com todas essas etapas para que você consiga completar as notas da segunda competência, ok? Vamos escolher um exemplo para trabalhar que é o da literatura. A literatura é muito rica, não é? Há uma tendência que nós percebemos, da maioria dos candidatos, de optarem por filosofia, São os postulados filosóficos,
eras, as épocas, as correntes filosóficas, né, que muito aparecem nas redações, principalmente nas boas redações. Mas existem muitos outros repertórios e um dos melhores repertórios socioculturais é o repertório literário. Então vamos fazer uma varredura na literatura, por exemplo. Se você pega aí a primeira escola literária do Brasil colônia, que é o Barroco, do século XVII, você vai ter dois nomes muito fortes que você pode usar dentro da redação. O padre Antônio Vieira, o prosador, com seus sermões, e o poeta Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, o Pasquim da Colônia, que também pode ser usado. Então, por exemplo, do Gregório de Matos Guerra, você fala, professor, eu vou usar o Gregório de Matos Guerra para usar na redação como repertório. Muito bem, escolhe um poema. Por exemplo, o que falta nessa cidade? Verdade. Que mais, por sua desonra? Honra. Falta mais do que se ponha? Vergonha. O demônio a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Então esse fragmento poético do Gregório, ele traz uma crítica ácida, mas muito coerente, com a primeira sociedade brasileira formada nos engenhos da Bahia e de Pernambuco do século XVII. E o Gregório registra, ainda que em versos, os desmandos, as ilegalidades, não é? A falta de honra, de vergonha da sociedade baiana do século XVII. Por que isso é muito rico? Porque o Gregório fazia uma abordagem da primeira sociedade formada no Brasil colônia. E você pode comparar com a atual, a sociedade brasileira do século XXI. Lá, naquela época, Gregório afirma que faltava para a sociedade verdade, honra e vergonha. Será que hoje não falta verdade, honra e vergonha à nossa sociedade? A sociedade odierna? Claro que há. Então, veja bem, um ponto importante no estudo do repertório é essa relação entre a identificação do repertório e o recorte temático. Da seguinte maneira, geralmente, essa semelhança que é possível, né, de se fazer entre um e outro ocorre ou por identificação ou por oposição. Por exemplo, se o Gregório fala de uma sociedade degradada do século XVII, então nós temos uma semelhança por identificação com a sociedade contemporânea. Se você pega, por exemplo, um Thomas More com Utopia, que fala sobre uma sociedade perfeita, uma declaração universal dos direitos humanos ou uma Constituição Federal que idealiza a sociedade, aí você faz uma relação de semelhança por oposição, não é? Há uma relação de identificação por oposição entre esses dois elementos. E sempre assim, ou é uma identificação por semelhança ou uma identificação por oposição para você fazer a conexão com o repertório sociocultural. Nesse caso, você apresentaria o poema dentro do seu texto e a partir daí você vai associar. Agora, tem várias formas de você fazer isso. Por exemplo, você pode pegar o poema do Gregório, um pequeno trecho poético, separar os versos com barras e o fragmento poético com aspas e você insere na redação. Pode? Posso colocar poema assim? Pode. Agora, você não pode colocar o poema em linhas descontínuas na forma de versos, senão você vai ser eliminado do vestibular, que pede linhas contínuas formando parágrafos, o texto em prosa. Então você vai transformar esse poema, esse fragmento poético, num texto em prosa. Você coloca os versos em linhas contínuas, separados por barras e isolados aí por aspas. Logo após, coloca a fonte. Esse é um primeiro ponto. Você fala, professor, eu tenho dificuldade para decorar versos. Então, se você tem essa dificuldade, não precisa colocar o fragmento poético dentro da redação. Você pode ler, entender qual é a ideia do poema e você cita a fonte e comenta com as suas palavras a ideia do poema e faz a relação de identificação com a sociedade atual. Certo? E sempre assim. Vamos pensar na literatura, nós temos ali, antes do Barroco, o período inicial, que é o quinhentismo, e o que se pode aproveitar do quinhentismo? Tudo, basicamente. Mas um ponto fundamental é a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, que idealiza uma terra edênica, paradisíaca, não é?
com uma natureza exuberante, não devastada, não poluída. E aí você já imagina, né? Como é fácil de fazer uma conexão de repertório sociocultural do quinhentismo, da Carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei do Manuel, com a sociedade atual. Aliás, essa Carta da Descoberta do Brasil tem algo muito interessante, né? Eu vou revelar esse segredo na nossa próxima videoaula. Um abraço, até lá!